E aí, tudo bem? Se a prova teórica do Detran está chegando, você está no lugar certo. A gente vai passar agora pelos pontos mais importantes, aqueles que realmente caem na prova sem enrolação. A ideia é deixar tudo bem claro para garantir a sua aprovação. Vamos nessa? O nosso mapa hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai entender quem manda no trânsito e o que é a CNH. Depois, a gente mergulha nas regras de circulação e em quem tem a preferência. Aí, vamos decifrar os sinais e os equipamentos obrigatórios para, no final, encarar o que mais pesa: as infrações e as punições. É o caminho certo para o sucesso. Bom, vamos lá. Começando pela base de tudo, o sistema e a CNH. Antes mesmo de pensar em dirigir, é fundamental saber quem cria as regras do jogo e quais são as categorias de carteira para cada tipo de veículo. Essa é uma pergunta que sempre aparece e que confunde muita gente. A resposta é que não existe um chefão único. Na verdade, é um time, uma grande equipe chamada Sistema Nacional de Trânsito, o famoso SNT. Vamos ver como essa engrenagem funciona. Olha que interessante como as coisas se organizam. Pensa assim, ó, o CONTRAN é o cérebro, é ele quem cria as leis. O SENATRAN e o DETRAN são os braços, que botam as regras para funcionar, um em nível federal e o outro no estadual. As polícias e a guarda são os olhos na rua, fiscalizando todo mundo. E se você tomar uma multa e quiser recorrer, é para a JARE ou para o CETRAN que você vai. É quase uma orquestra, cada um com sua função. Tá, mas e aí? Quem pode dirigir o quê? Essa tabela aqui resolve a dúvida. As categorias A e B, para motos e carros, são as mais comuns, né? Precisa ter 18 anos. Agora, para guiar veículos maiores, tipo um caminhão de carga na categoria C, um ônibus na D ou uma carreta na E, a idade mínima já sobe para 21. E não é só isso, precisa ter experiência antes. A lógica é simples. Quanto maior a responsabilidade, mais maturidade e prática são exigidas. Agora que a gente já sabe quem faz as regras, vamos ver como a gente deve se comportar na prática, na rua. Essa parte é sobre as regras de circulação, que são basicamente um manual de boa convivência no trânsito. Se tiver um slide para você guardar na memória sobre circulação, é esse aqui. A regra de ouro é: a faixa da direita é o seu lugar padrão. O fluxo normal do trânsito acontece por ali, deixando a esquerda livre para quem precisa ultrapassar. E duas coisas que são proibidas e super perigosas: andar pelo acostamento e parar no meio da pista, a não ser, claro, numa emergência de verdade. Tudo isso é para tornar o trânsito mais previsível. Velocidade, esse assunto é campeão de multas e, claro, de perguntas na prova. Mas existe uma lógica por trás dos números. Dentro da cidade, quanto mais bairro for a rua, menor a velocidade. Faz sentido, né? Tem mais pedestre, mais cruzamento. Já nas rodovias, uma pista dupla, mais segura, permite correr um pouco mais que uma pista simples. E veículos pesados sempre têm um limite menor, porque eles precisam de mais espaço para frear. No fim, é tudo sobre segurança. E aqui, olha, presta muita atenção. Isso precisa ficar muito claro. Passar do limite de velocidade em mais da metade não é só uma multa mais cara. É infração gravíssima que dá suspensão imediata da carteira. A lei não brinca com isso. Velocidade muito alta é um risco que não dá para aceitar. Certo, agora a gente entra naqueles momentos de decisão no trânsito, sabe? Quem passa primeiro, como eu viro numa esquina sem causar um acidente. Saber isso evita a maioria das batidas em cruzamentos. Pensa nisso aqui como uma lista de prioridades, uma hierarquia mesmo. No topo, em primeiro lugar absoluto, veículos de emergência com sirene e luz ligadas. Tem que dar passagem sem discussão. Depois, a preferência é de quem já está na rotatória ou de quem já está na rodovia. E por último, se não tiver placa nenhuma, vale a famosa regra da direita. Quem vem pela direita tem a preferência. É só memorizar essa ordem. Virar à direita costuma ser mais simples. Dá a seta, encosta bem no canto direito e completa a manobra. Já para virar à esquerda numa rua de mão dupla, a atenção tem que ser redobrada. Você sinaliza, se posiciona perto da linha do meio e, o mais importante, espera o trânsito que vem no sentido contrário passar. Tem que ter paciência para cruzar com total segurança. Ok, vamos falar agora sobre a conversa no trânsito. É a linguagem das placas, das luzes do carro e, claro, dos equipamentos que garantem que todo mundo consiga dirigir com segurança. Isso aqui é como se fosse um checklist básico antes de sair de casa. Cinto de segurança e encosto de cabeça, gente, não tem negociação. É para todo mundo no carro. O kit de emergência, com triângulo, macaco e chave de roda, tem que estar lá funcionando.
o step também em bom estado e, claro, o básico para enxergar e se comunicar, como os espelhos e a buzina. É um mínimo para rodar dentro da lei. De todas as placas que existem, essas aqui são as que têm poder de lei. O formato delas é fácil de reconhecer. Redondas, brancas e com a borda vermelha. Elas não dão uma sugestão, elas dão uma ordem. Placa de pare, de velocidade máxima, de sentido proibido. Se você ignorar uma placa dessas, é multa na certa. E chegamos na parte final, e talvez a mais temida, tanto na prova quanto na vida real. É fundamental entender o que acontece quando as regras são quebradas. O sistema de pontos é progressivo, como o gráfico mostra bem. A pontuação vai subindo junto com a gravidade da infração. Começa com 3 pontos para uma leve e vai até 7 para uma gravíssima. É como se fosse um sistema de alerta. Quanto mais grave a infração, mais perto a pessoa fica de ter a carteira suspensa. Essa tabela mostra algumas das infrações que a gente mais vê por aí. Repara só, usar o celular e avançar o sinal vermelho são gravíssimas. Levam 7 pontos e uma multa bem salgada. Já dirigir sem o cinto é grave e parar em fila dupla é uma infração média. A lógica é direta. Quanto maior o risco que a atitude gera, maior é a punição. Mas, de todas as infrações que existem, tem uma que fica lá no topo. A que tem a multa mais pesada, mais salgada de todas. Qual será, hein? É isso mesmo, quase R$ 3.000. Esse é o valor base da multa e ela é para a infração de dirigir sob o efeito de álcool. Só que a consequência vai muito, mas muito além do dinheiro. Então, o ponto principal aqui é que a multa é só o começo do problema. Dirigir alcoolizado dá suspensão da carteira por 1 ano inteiro, o carro fica retido e a pessoa ainda pode responder a um processo criminal e até ser presa. E um detalhe muito importante, quem se recusa a fazer o teste do bafômetro sofre exatamente as mesmas punições. A lei aqui é tolerância zero. E assim, a gente passou por tudo que é essencial, da estrutura do sistema de trânsito até as punições mais severas. A legislação pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas, no fundo, ela é toda baseada em lógica e, principalmente, em segurança. Com esse resumão, a prova já não parece tão assustadora, não é mesmo? Foco nesses pontos e boa sorte!